Saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos também no canal Vida Missionária que estão conosco, sintonizados ao vivo. Deus abençoe. Hoje é um ensinamento da palavra de Deus para todos os vossos corações e familiares e amigos, quem estiver nos acompanhando. Esta programação, fique atento porque Deus quer falar através da sua palavra contigo e com toda a sua família. Vamos a alguns minutinhos de oração e já voltamos com vocês com a palavra de Deus. Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui nesta hora, meu Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Senhor Deus poderoso, ó Deus de misericórdia, Jesus maravilhoso, Pai, ao Senhor é Deus, meu Pai. Já estamos, Senhor meu Deus, meu Pai, no santo altar, mais uma vez, para falar do Teu amor, da Tua misericórdia, que é tão grande conosco, meu Pai, que às vezes não sabemos, meu Deus, contribuir, meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de maravilha, Jesus Cristo, meu Deus, dá saúde para todos nós, que a grande misericórdia, a providência do Senhor, meu Deus, venha ser sustentada pelo poder da Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha manifestar, Senhor Deus, a Tua glória, a Tua honra, Senhor, meu Deus, aqui neste lugar, Jesus amado, Senhor Deus poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai, manifesta, meu Deus, a Teu grande poder, meu Pai, Senhor Deus eterno, ó Deus poderoso, meu Pai, Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos, que grande será, meu Deus, a vitória, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, transformá-lo, ó Senhor, meu Deus, muitas vidas, meu Pai, vidas e vida com abundância, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso, meu Pai. Vai, meu Deus, entrando com providência, Jesus Cristo, meu Pai da glória, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Jesus Cristo, Senhor Deus eterno, Deus poderoso, meu Pai, ó Deus eterno, Deus de maravilha, Senhor Jesus Cristo, abençoando todos os nossos irmãos internautas, todos os irmãos, irmãs que estão, meu Deus, nos ouvindo, em todas as localidades, Senhor, meu Pai amado, Pai querido, Jesus Cristo, meu Pai querido, Senhor Deus, vai abençoando pelo poder da Tua palavra, Senhor, meu Deus, cobertando com Teu sangue, livrando, abençoando, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, meu Deus, ensina nós, meu Pai, a ouvirmos, a entender a Tua palavra, Senhor, meu Deus, a Tua sabedoria, Espírito Santo da verdade, ó Deus de misericórdia, ó Deus poderoso, meu Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Senhor, meu Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entra com providência, meu Pai, vai abençoando pelo poder do Teu nome, Senhor Deus da glória, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, meu Deus, coloca, meu Deus, por terra, todos os males pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Senhor, meu Pai da glória, ó meu Deus, manifesta, meu Pai da glória, manifesta, meu Deus, o Teu grande poder, meu Pai, Espírito Santo, Senhor Deus poderoso, meu Pai da glória, Jesus amado, Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faz a obra, meu Deus, faz, meu Deus, meu Pai da glória, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, meu Pai da glória, Espírito Santo, meu Pai da glória, cobre com Teu sangue, livrando, em nome de Jesus Cristo, meu Pai da glória, em nome do Senhor, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, meu Deus, coberta com Teu sangue, livrando, meu Deus, abençoando a vida de cada pessoa, Jesus Cristo, meu Pai da glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo da verdade, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Jesus Cristo, meu Pai, vai cobertando com Teu sangue, vai livrando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor Deus eterno, Jesus amado, Senhor Deus poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai, manifesta, meu Deus, o Teu grande poder, olha aí, Espírito Santo da verdade, Deus e misericórdia, Jesus Cristo, meu Pai, vai entrando com providência, que só o Senhor, meu Deus, tem o poder para abençoar,
Meu Deus, a vida de cada pessoa. Jesus, fala conosco, porque precisamos ouvir, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Espírito Santo da verdade, Senhor Deus e misericórdia, Jesus Cristo, meu Pai, toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Senhor Deus poderoso, meu Pai, entra mesmo com providência. Jesus Cristo, meu Deus, dai saúde, dai, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor Deus poderoso, meu Pai da glória, coberta com o Teu sangue, livrando, abençoando, prosperando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai, Senhor, de encontra a vida de cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Deus, amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Levante as tuas mãos, fala: meu Deus, mais forte, meu Deus, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa vir falar comigo através da sua palavra. Senhor, meu Deus, eu preciso ser instruído através do ensinamento da sua palavra. Senhor Jesus, me ensina o caminho que eu devo conduzir a minha vida espiritual. Senhor Jesus, vai abençoando, vai abrindo porta aonde não há porta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você tem a vossa Bíblia? Não vamos perder tempo aqui, vamos estudar bastante a Bíblia hoje, ouvintes, todos os irmãos. Quem tiver a Bíblia Sagrada, ou você que está em casa nos ouvindo agora, também pega a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Pega a vossa Bíblia. Aprender assim não consegue aprender, ouvinte de casa que estiver. Tem que pegar a Bíblia e consultarmos, né? Não é só ouvir, vamos consultar a Bíblia. E eu quero trazer um tema que é muito maravilhoso, que eu traz por tema. Inclusive vamos fazer 3 quinta-feira, meus irmãos, esse tema que traz por tema: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Fala comigo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos, ouvintes de casa, ler a palavra de Deus que se encontra no livro de João. No livro de João, capítulo do número 1. Pode pegar a vossa Bíblia, abre ela no livro de João, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus, livro de João, capítulo 1, e o versículo do número 29. Quem já encontrou diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem gosta de aprender da palavra de Deus aqui? Quero ver quem gosta de aprender, né? Quem gosta? Irmãos, o gostar é importante. Tem que gostar, fazer aquilo que nós ouvimos e praticar. Quem entendeu? Senão nada resolve na nossa vida espiritual. Nós temos que entender essa posição, ouvirmos e praticar, né? Só ouvir não vai adiantar, nós temos que praticar e também estar consultando os estudos do versículo da Bíblia, estudar a Bíblia, né? Às vezes muita gente, ouvintes, é enganado pelo mundo porque já não praticam a palavra de Deus, né? E nós vemos muita gente que corre atrás de profecia, atrás de revelação, mas não acredita, não confia no profundo do plural, que é a palavra de Deus, né? Todas as profecias são boas, são verdadeiras da Bíblia Sagrada, mas nós não podemos só correr atrás de profetas, que correm atrás só de revelação, só atrás de pessoa, olha, eu vou lá porque vou ser revelado por aquela pessoa. Não. Revelação não salva ninguém, irmãos. Quem sabia disso? A revelação não salva ninguém. Então a maior revelação é o que nós estamos fazendo, estudar a Bíblia, para não sermos enganados também amanhã ou depois pelo mundo. Muita gente está pagando preço porque não tem estudado a Bíblia, não tem analisado as escrituras da palavra de Deus. Às vezes até tem a Bíblia em casa, mas não analisa, não traz ela contigo, não anda contigo, não procura se aprofundar da palavra de Deus. Quando se procura se aprofundar da palavra de Deus, eu digo a vocês que nada vai te enganar, porque o Senhor vai te orientar. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, que traz por tema
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, ó, a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetindo com vocês, ouvintes, livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, que maravilha! Vamos orar para Deus falar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelo poder do Teu nome, Senhor Deus poderoso, meu Pai, ó Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa falar conosco, meu Pai. Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, Pai querido Senhor, estamos aqui, Senhor, meu Pai da glória, Deus e maravilha, Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus poderoso, Pai. Ó Senhor Deus e misericórdia, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, coberta com teu sangue, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, nossa vida espiritual aqui neste momento, que o Senhor possa nos orientar através do ensinamento da palavra, que o Pai Todo-Poderoso, meu Pai, seja glorificado em nome de Jesus Cristo, amém? E amém, Senhor Jesus. Pode tomar seus assentos e glorifique a Deus com palma bem alegre para Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, você que tem o seu aplicativo também, deixa aí, ouvinte de casa, acompanhe esse estudo que é muito maravilhoso, amém? Irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouvintes. Eis o Cordeiro. O que nós achamos falar em cordeiro? Achamos que é um pequenino animal que vai ser sacrificado pelo pecado, pelos nossos pecados, ou no dia de hoje? Não. A Bíblia diz que no antepassado já havia esta formação de sacrificar os animais pelos pecados do povo. Só que nós vamos ver aqui que o testemunho de João Batista dizendo assim, olha, quando ele viu que Jesus, disse assim, no dia seguinte, João viu a Jesus e que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, quando Jesus apareceu diante dele, ele teve o discernimento: este é o Filho amado, Filho de Deus, que vai ser crucificado na cruz pelos nossos pecados. E dali por diante a obra, Jesus veio à terra e começou a pregar sobre o reino de Deus, sobre o reino do Pai, e começou a dizer que através sobre a questão, pregando sobre o pecado, etc. e tanto. Jesus veio ao mundo para pedir, redimir os pecadores, e todas as pessoas cometem pecado nas suas vidas, e por isso todos nós precisamos de ser resgatados do poder do pecado. Veja bem, a Bíblia diz que nós não estamos livres, amados, presta atenção, nós não estamos livres do pecado do mundo, mas saber que Jesus, ele já veio em carne e osso, como nós estamos aqui hoje, já foi crucificado na cruz pelos nossos pecados. Um pecador que aceitou o sacrifício de Jesus e recebeu perdão é uma nova criatura, já não é escravo do pecado, é um filho de Deus, chamado para fazer as grandes obras. E eu quero dizer para vocês, esses são os passos mais importantes que um pecador pode dar para Jesus, na presença de Jesus. Tomar conhecimento, aceitar a Jesus como Salvador,
tomar um conhecimento bíblico da palavra de Deus. Irmãos, irmãs e ouvintes de casa, o ser humano na face da terra, erra muito por não praticar umas simples decisões. Qual seria as simples decisões? Muitos correm da escola dominical, por exemplo. O que é uma escola dominical? Escola bíblica, um exemplo. Os templos, grandes igrejas, dão as escolas bíblicas, estudos da palavra de Deus. Já começa desde os novos convertidos, começa ali com um membro, começa como cooperador, e assim, sempre tem as escolas bíblicas na casa de Deus. E aqueles que se interessam de aprender da palavra de Deus, ele começa a adquirir a sabedoria, não do homem, mas a sabedoria que vem dos altos do Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a ter essa sabedoria do Espírito Santo, e eu quero dizer, meus irmãos, é algo sobrenatural em nossas vidas. Quem entendeu, dá glória a Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada, abre ela no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz assim, ó. Capítulo 3, vamos lá, ouvintes de casa, capítulo 3, livro de aos Romanos, versículo 23, que diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Nós vamos ver, meus irmãos, várias áreas da Bíblia Sagrada dizendo sobre: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Quando nós vamos observar que só Jesus, ele tira nossa alma, nossa vida do pecado, que só tem poder através de Jesus. Agora, aqueles que continuam ainda a perseverar no caminho devastos, errados, errante, infelizmente não vão se dar bem. Infelizmente a Bíblia diz isso bem claro, que já há uma reserva, quer dizer, reservado para esses tais, um exemplo. Por isso que Deus lhe dá todo o espaço para nós, que somos servo de Deus. Deus dá tempo de você se derremir, você se enxergar, você se aparelhar, você olhar para você: meu Deus, eu estou num caminho errado, eu preciso voltar para o caminho que leva à salvação eterna. Deus dá tempo de nós enxergar a nossa falha, aonde nós estamos errados, aonde nós estamos errando. A verdade, a Bíblia diz que nós deveremos sempre estar confessando os nossos pecados, para que Deus venha também nos perdoar. Jesus arrancar e limpar isso. Confessar, olha, eu quero falar sobre um primeiro assunto. Confessar que tem um pecado na sua vida é reconhecer que precisa de um Salvador. Ouvintes, confessar que tem pecados na sua vida é reconhecer que precisa de um Salvador. O Salvador, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Nós sabemos que é só Jesus de Nazaré. Eis aí a diferença. Segundo, admitir que não consegue se salvar pelas suas próprias obras. Admitir que não consegue se salvar pelas suas próprias obras. Você quer ver, meus irmãos, muitas pessoas batem no peito: eu sou tal, eu faço isso, e coloca sempre o eu na frente. Quem já observou isso? Quem tem observado isso? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu não sei o que. Esse negócio de eu, irmão, esse eco, Deus não se agrada. Quem entendeu? Deus não se agrada. Tem que admitir que não consegue se salvar pelas suas próprias obras. Não adianta. Você pode ser o maior
o maior de todos, dizer assim, do homem na face da terra. Eu sou tal, eu sou tal, eu sou tal, eu sou tal. Pode fazer todas as obras, mas a obra não salva ninguém. Quem entendeu? A obra não salva ninguém. Tem que reconhecer isso, admitir que não consegue que se salvar pelas suas próprias obras. As obras que nós façamos, primeiro, a Bíblia ensina que nós temos que ter, em primeiro lugar, humildade e fazer com amor, com bondade. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que teremos um galardão no reino de Deus. Nós estamos preparando um galardão para a nossa coroa, né? Quando nós chegarmos no dia do acerto de conta, que a Bíblia diz que ninguém nessa terra, todos terão que dobrar o vosso joelho e confessar diante do Senhor. Não vai ser possível de escapar. Ninguém dessa terra. Pode ser quem for nessa terra, não adianta. Todos vão ter que passar por Jesus. Amém? E vai ter acerto de conta, ou agora, ou cedo, mais tarde, vai ter prestação de conta. Quem sabia disso? Quem sabe? Vai ter tudo o que nós fazemos na terra, meus irmãos. Nós temos que olhar para esse meio. Abre a vossa Bíblia, no livro aqui mesmo de Romanos, capítulo 5, está escrito o versículo 8, diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante. Mas Deus demonstra, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha a demonstração que Deus lhe demonstra, que nós vamos encontrando sempre sobre aqui o versículo 8, dizendo assim, mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, conforme a Bíblia diz, pelos nossos pecados. Nós temos que estar sempre atento, meus irmãos, pedir a misericórdia de Deus. Veja bem, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para nos limpar dos nossos pecados. Precisamos acreditar, aceitar, meus irmãos, o sacrifício que Jesus fez. Quando nós aceitamos esse sacrifício que Jesus fez, reconhece que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quem reconhece aqui? Vamos ver. Quem reconhece isso? Isso é uma grande importância, meus irmãos. Ouvintes de casa, você reconhece que Jesus na cruz para limpar os nossos pecados, seus pecados também, ouvinte de casa. Então veja bem, vamos entender um pouquinho, aceitar então o sacrifício de Jesus. Quando nós passamos a aceitar o sacrifício de Cristo, nós passamos então a crer que Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador. Agora, o que não conseguimos às vezes entender, mas dá para entender também, é da seguinte forma, meus irmãos: se nós cremos que Jesus, Ele é o Salvador, por que nós vamos continuar naquilo que cometimos lá atrás, o pecado errado? Por que nós não proporcionar viver uma vida digna na palavra de Deus? Aceitar os seus mandamentos que Ele está nos ordenando. Aí é para uma reflexão. Por que nós vamos continuar fazendo aquilo que não é do agrado do Espírito Santo, praticando as coisas erradas? E por que nós não vamos, ouvinte, começar a praticar aquilo que é certo e aquilo que a Bíblia ordena? Não é o pastor Pina que está ordenando, não é um diácono da igreja que está ordenando, não é um presbítero que está ordenando, não. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que está falando conosco, ouvinte. É a palavra de Deus. Por que pessoas às vezes não conseguem se sair do lugar
com a sua família, não consegue ter um desenvolvimento, porque numa hora ele acredita em Cristo e na outra hora acredita em coisas terrenas, em outros deuses. Desacredito, acaba desdeixando a sua fé, abandonando aquilo que é para viver a verdade, mas para viver um caminho mais fácil, um caminho mais simples, uma decisão mais simples, um exemplo, um caminho que leva assim mais alegria, mais espaçoso, mas não a palavra de Deus. Ali a Bíblia Sagrada, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de Mateus, capítulo 13 e 14, vai ver só a diferença entre aqueles que servem a Deus. Ali fala sobre o caminho para quem quer chegar à salvação é estreita, para aqueles que querem viver a verdadeira palavra, ouvinte de casa, olha, é estreito. Por que é estreito? A porta para entrar no céu, meus irmãos, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que não é de qualquer forma que vamos se encontrar, que nós vamos entrar lá no céu, não. A Bíblia diz que nós temos que tentar de tudo, viver o verdadeiro amor, a verdadeira santidade, viver a verdadeira união na terra, a verdadeira comunhão aqui entre os irmãos, viver a verdadeira palavra de Cristo, a verdadeira aquela comunhão de direção do Espírito Santo, que você tem aquele temor por dentro, que você até chora se você vê que algo que está machucando alguém, ou você de repente, você mesmo está de repente saindo do caminho, aquilo por dentro de você começa a chorar, seus pensamentos começam a pesar, e você daqui a pouco se remide e fala assim: Senhor, pequei contra ti, me perdoa novamente. Então aquilo traz um reconhecimento dentro de você. Quem que está entendendo? Quem está compreendendo? Né? Então traz um conhecimento forte dentro de você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Marcos capítulo 2, versículo 17, ouvintes de casa, que diz assim, ó: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Olha que interessante, capítulo 2, versículo 17, Marcos está dizendo, ó: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Isso aqui nós vamos entender que Jesus, olha, aquele que reconhece os seus pecados serão perdoados. Olha que interessante. Isso quer dizer, aqueles que não reconhecem que são pecador, eles vão sempre se dizer, vanglória: eu não preciso de médico, eu não preciso, eu estou bom, eu estou isso, eu estou aquilo que eu comecei a falar lá no início para vocês. Coloca sempre o eu na frente, e nós vamos ver que nós temos que entrar no profundo do plural aqui, uma humildade, reconhecer as nossas falhas. Irmãos, nós somos tão pecadores. Você quer ver só que eu vou entrar para você, meus irmãos? Observar esses mínimos detalhes, ouvintes de casa. Às vezes achamos que está abalando, né? Como a gente fala assim no Brasil, está abalando tudo. Não. Você vai observar. Veja bem uma coisa. Você aqui dentro da casa de Deus, agora você que está ouvindo a palavra de Deus, está com a Bíblia, você está ouvindo a palavra, está alimentando espiritualmente. Nós temos que dar glória a Deus por esse momento que Deus preparou. Mas você quer ver só uma coisa, meus irmãos? Quando nós acabamos um culto como esse, o ensinamento da palavra, nós saímos, por exemplo, para as calçadas de passeio, para as ruas, nós vamos para a nossa casa. Daqui a pouco, você, com uma mente, às vezes um pensamento que vem, às vezes você pensa uma coisa mal, às vezes você olha para alguma coisa mal, que aquilo que já você pecou, um exemplo. Mas isso não quer dizer que você cometeu ali um pecado, que você colocou a mão naquilo e cometeu, você olha e cobiçou aquilo. Então a Bíblia diz que isso aí há uma justificativa. Deus
ele sabe que você cometeu aquilo, que você dobra o seu joelho e fala com Jesus: Jesus, cometi um erro no meu coração, no meu olhar, no meu ouvir. A pior tristeza da vida do ser humano, irmãos, a pior tristeza que vem a cometer muitas coisas, o pecado, são a gente mesmo, às vezes, não vigiar aquilo que nós falamos. Quem compreendeu? Aquilo que às vezes, meus irmãos, Deus deu uma mão sábia para nós, veja bem, para você escrever. Deus deu para você um ouvido sábio, maravilhoso para você ouvir. Deus deu um olho para você muito sábio, que você possa enxergar tudo, né, com saúde. Olha, Deus deu o seu lábio, tudo com saúde. Deus deu a nossa língua, a nossa saliva, tudo com saúde. Olha que interessante. Mas o problema da humanidade, que somos nós, não sabemos às vezes praticar e usar o que é fazer certo. Quem entendeu? Por quê, meus irmãos? As tentações são 24 horas que tenta prejudicar a sua vida. São as tentações, o inimigo tenta de tudo para te enganar. E as setas vêm. Às vezes basta você ficar irritado com alguém, às vezes até da sua família, ou com alguém, um vizinho da sua casa, que às vezes sai uma palavra stop da nossa boca, da nossa língua, que ali agiu uma coisa errada. Isso, às vezes, queremos aí indagar Deus, colocar Deus contra a parede. Deus, não aceito isso, mas só que a gente não recorrige o nosso erro. Aonde errou? Quem compreendeu? A gente não recorrige o nosso erro, ali que é o problema. Reconhecer que a gente é pecador. Muitas falam assim, é ser fácil? Negativo, irmão, não é fácil não. É difícil de a pessoa reconhecer mesmo. Ele pode reconhecer dentro de você, mas se ele pecar contra uma pessoa que disse uma palavra, amaldiçoou uma palavra contra uma pessoa, puxou uma briga, uma confusão de repente, você pode ver que existe uma barreira no meio. A Bíblia ensina assim, vá lá e peça perdão. Muitas pessoas não têm coragem de ir lá falar, me perdoa, pegar na mão, olhar na pessoa, me perdoa que eu cometi. A partir do momento que você dispensa isso, você está reconhecendo Jesus na sua vida. Você está arrancando, Deus vai limpar aquilo de você. Você tem um novo caminho, você tem uma vida digna com Deus. Agora, se a pessoa não concorda, não aceita o seu perdão, mas a sua parte você fez. É isso que importa. A sua parte você precisa liberar aquilo para fora, porque senão aquilo só vai inflamando, só vai carregando. Quem está entendendo diz amém. Declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixar para trás o pecado, vivendo uma vida que agrada a Deus. Viva uma vida que agrada a Deus. Livro de Romanos, capítulo 6 aqui, versículo 12, você vai ver que está escrito assim, não reine. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Olha o que está escrito aqui, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas corrupçências. Então veja bem, Romanos 6,12, portanto, não permito que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos, irmãos. A carne é terrível. Então, quando há o pecado, ele vai atacar para que você tenha desejo de praticar mais e mais errado, e você acaba se destruindo a sua própria vida. Mas aí está a diferença. Eis a diferença. Aí está o tema, está falando, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem Jesus, temos Jesus, mas precisamos entender, chegar na presença do Senhor, chegarmos e se humilharmos na presença do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, você vai ver que está escrito, cadê a Bíblia de vocês, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, amém? Vocês têm que aprender a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui de passagem,
quero dizer a vocês, é assim, vocês vêm, aproveitam, vocês entram no culto, vamos aproveitar esta semente, esta palavra, amém? Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra a misericórdia. Olha que interessante. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quero parar aqui primeiro nesse versículo. Provérbio 28, 13, mesmo versículo está dizendo o vice-versa dos dois lados. Quem esconde o seu pecado não prospera. Quem anda no pecado e continua escondendo aquilo que só continua fazendo errado, não prospera, meus irmãos. Mas saber que esse pecado também um dia há de se revelar a verdade. Pode ser homem de Deus, dizer mulher de Deus, pode ser o fulano A, B, C, seja quem for, uma hora será revelado, amém? Agora tem uma coisa que precisamos ter discernimento, quem está entendendo? Existe muitos homens e mulheres de Deus mesmo, que estão na presença do Senhor, e tem ali sendo digno na presença de Deus, e às vezes também são bastante apedrejados. Quem pratica fazer o certo, eu vou te dizer uma para você, você praticar, continuar fazendo o certo, se prepare, você começa a levar pedradas. Assim a Bíblia diz também, começa a levar pedrada, mas uma coisa, as pedradas elas não vêm para querer te matar, ela vai vir para trazer uma edificação da sua vida espiritual, e quem vai cuidar disso, vai ser o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus. Jesus não vai deixar que você seja atingido por algum mal. Agora, se estiver carregando aquele pecado, estiver escondido, aí meu filho, chega uma hora que a corda se arrebenta, e ela vai aparecer, a verdade, o mais cedo ou mais tarde. Quem está entendendo? A verdade, ninguém pode fugir do homem, dos olhos dos homens da terra, pode fugir diante dos olhos dos homens na terra, mas dos olhos de Deus ninguém consegue escapar. Essa é uma realidade. Um exemplo, foi cobertado isso, aquilo, um pecado ali e tal, tudo bem, não tem nada que possa provar, a pessoa continua escondendo no seu coração, nos seus pensamentos, sabe que fez errado, né? Mas às vezes a pessoa até é tão sábio que sabe dobrar a história da mentira para a verdade. Quem sabia disso, que existe isso aí? Existe, meus irmãos, existe. Então veja bem, mas diante dos olhos de Deus não consegue ninguém dobrar. Uma hora mais cedo vai ter que aparecer isso. Compreendeu? Quem compreendeu? Então meus irmãos, conforme eu estou falando aqui, no Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. É diferente falar assim, prospera, não quer dizer prosperidade financeiramente. Podemos encaixar essa parte de prosperidade financeiramente. Não prospera, a palavra de Deus não prospera em nada. A pessoa, tudo que vai às vezes fazer, começa a dar tudo errado, porque está no caminho errado, está no pecado. Quem compreendeu? E nada vai prosperar mesmo. As portas acabam se fechando para essa pessoa, e principalmente fechou a parte espiritual, as outras também se começam a fechar também. Agora, em sequência, a Bíblia diz também aqui, mesmo no capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz assim, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Olha, meus irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que alcançamos a misericórdia de Deus. Olha que interessante. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, ela não tem fim, diz a Bíblia Sagrada, né? Por isso que estamos falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está de braços abertos. Aqueles que confessai-vos o vosso pecado serão perdoados e alcançarão a misericórdia de Deus na sua vida. Então, quando nós passamos a alcançar a misericórdia de Deus, meus irmãos, passamos a entender que nós já estamos limpos diante do Senhor. Limpo diante do Senhor, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aqui no livro de 1 João, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu Deus do céu. Se nós andarmos nesta luz, meus irmãos, nós teremos uma vida eterna para sempre, né? Às vezes pensamos assim, é difícil. Falar dificuldade, não podemos ficar só falando, difícil disso, não vai dar certo. Não, irmãos, vamos lutar, vai dar tudo certo, né? Vamos lutar, ouvintes. Às vezes você fala assim, meu Deus, tantas coisas erradas que já cometi, mas Jesus diz, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu Deus do céu, Jesus está dando chance para nós. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz e comete o pecado. Portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, mas comete o pecado. Irmãos, volto a repetir, lá atrás eu estava falando com isso, muita gente, ele ouve, ele sabe que é para fazer aquilo que é certo, mas não adianta conduzir e fazer errado. O que vai acontecer? Vai viver sempre aquela luta travada, né? Ele vai e volta, buscando a misericórdia, fica naquilo lá. Eu conheço muitas pessoas que ficam igual aqueles, desculpa a expressão que eu vou usar, mas a palavra, fica igual aqueles bichos lá do mato que fica pulando galho em galho. Quem está entendendo? Isso não é a própria pessoa, ele não está se remedindo a si mesmo. Então veja bem, ele busca, eu vou para tal lugar lá, que lá vai falar comigo, eu vou para outro lugar, aqui não falou, mas vou para outro lugar. Irmão, não adianta ficar correndo atrás de profeta, irmãos. Corra atrás da Bíblia, quem está pregando, quem está realmente pregando dentro do altar, em cima do altar, no plural. Não adianta, nós aqui, essa vida, essa terra é passageira. E nós temos que estar entendendo, vamos guardar a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu conheço muitas pessoas assim, que não conseguem se afirmar nos seus fundamentos bíblicos por causa dessas coisas. Vai lá, busca isso, busca aquilo, busca isso lá em tal lugar, lá vai falar contigo, vai lá. Quando volta, já volta desviado de vez, escandalizado. E infelizmente acontece isso. Quem está entendendo, meus irmãos? Então nós temos que estar, portanto, afirmado somente em um, Jesus. Não se afirme no paletó do pastor, não se afirme no paletó do obreiro, não se afirme, você tem ele como um espelho, isso é normal. Como um servo, como uma serva de Deus, você reconhece como é homem de Deus, mulher de Deus, mas você não deve estar afirmado no sapato do pastor, no paletó, não, você tem que estar afirmado em Jesus, entendeu? Em Jesus, nós vamos aqui para pregar Jesus para a sua vida. Quem quer Jesus para a sua vida? É claro que quer, né? Então veja bem, ouvinte, afirme-se a sua vida em Jesus. Fala comigo. Eu devo estar afirmado em Jesus. Amém? O livro de Colossenses, ouvintes, olha aqui, livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e o 6, diz assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrana de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É bíblico que eu estou falando, amém? Olha aqui que interessante, Colossenses, ouvintes, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu não tenho medo de pregar sobre isso, mas hoje, se a gente colocar, como estou aqui agora pelo canal Vida Missionária, estamos aí na mídia. Então veja bem, neste momento, muitas pessoas às vezes pegam hoje, nos tempos dos pregadores,
né, uma palavra dessa, o que nós estamos ensinando aqui hoje, às vezes retorce tudo, meus irmãos. Muitas pessoas pegam aquele trecho e falam assim: ah, pastor fulano falou isso, pastor ciclano falou isso. Não, mas nós estamos ensinando dentro da Bíblia. Hoje eu procuro no plural vir dentro da palavra, exatamente por causa da mídia, que às vezes pega e retorce. Olha aqui, ó, Colossenses capítulo 3, ouvinte, ouça aí, você que gosta de ouvir isso, capítulo 3, versículos 5 e 6, ó. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrana de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem a desobediência. Você que anda nessas práticas, você que anda exatamente dentro dessa palavra, dessa desobediência, essa ganância, desejos mal, dizendo isso e aquilo, na paixão, no sexual, imoralidade sexual, impureza, tudo que é impuro, desobediente a Deus, você há de pagar tudo pelo preço que você está cometendo esse pecado. Ou se arrepende enquanto é tempo, Deus está dando oportunidade. Ou se arrepende, reconheça que você é pecador. Se você reconhecer que você é um pecador, Jesus, ele diz: perdoados são os pecados e alcançará a misericórdia. Mas se você não reconhecer, infelizmente, espero que você reconheça antes da vinda de Jesus, porque se você não reconhecer antes da vinda de Jesus, o seu caminho vai ser uma podridão, infelizmente. Então a Bíblia diz sobre isso. Nós deveremos estar atentos, da palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Volto a repetir a vocês, ouvintes de casa, e todos que estão aqui no interior da igreja. Volto a dizer, olha: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Reconheceu em Cristo Jesus como Salvador, a misericórdia de Deus você já alcançou. Mas deveremos lutar por isso. Deveremos lutar por essa sinceridade, deveremos lutar por essa honestidade na presença da palavra de Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Livro de 1 Pedro, ouvintes, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim, ó: e ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Livro de Salmos capítulo 119, versículo 133, diz assim, ó: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Aí é uma luta ali, você lutando, mas pede a Deus para Deus iluminar sempre os seus passos. Amém, meus irmãos? Só para nós encerrar, ouvinte, mais um versículo da palavra de Deus, só para nós encerrar no livro de Gálatas, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Isso quer dizer, conhece alguém que está no caminho errado, está no caminho errado, pecando, fazendo aquilo que desagrada a Deus, sempre exalta: você é uma pessoa espiritual, ensina a verdade, orienta: olha, esse caminho que está levando não provém de Deus, a Bíblia diz isso, você vai ter que pregar. Ensina aquela pessoa: olha, a palavra de Deus está dizendo aqui,
esse caminho está errado. Então ensina a verdade. E hoje muitas pessoas mesmo, até mesmo dentro da igreja, têm muitas dúvidas da sua própria salvação. Mas por que tem a dúvida? É por causa do pecado. O pecado, quando entra, meus irmãos, a pessoa tem dúvida da sua própria salvação. Mas aquele que não tem dúvida da tua salvação, ele acredita, ele está no caminho certo. Ele não está no caminho incorreto. Por que o inimigo, meus irmãos, Satanás, por que Satanás invade na vida de muitas pessoas? As macumbas, feitiçaria e tanto e outro, etc., ouvintes de casa, tantos problemas. Por que pessoas às vezes levam a loucura e se matar? Pessoas que vai até de alto lugar alto e vai lá, olha, eu vou pular daqui de cima para baixo e vou me matar. Por quê? Porque tomou o caminho errado. E outros têm que se saber separar também. Existem pessoas que são doentes, mas existem pessoas que a doença é realmente a alma daquela pessoa que já está contaminada do pecado. E às vezes, meus irmãos, para convencer uma pessoa disso aí, não é o homem que vai convencer, não. Mesmo que ele ouça, se o Espírito de Deus não convencer a você, o homem e a mulher que é pecador, quem é o homem que vai te convencer? Não consegue. Não consegue. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ouvintes de casa, você que está em casa, acompanhe essa palavra. Porque que muitas pessoas, meus irmãos, às vezes pedem, olha, Deus entra misericórdia no meu casamento, Deus entra misericórdia, salva meu casamento, mas não soube tratar o casamento do início. Deixou as pedradas serem entrado para dentro. E as pedras foram entrando, e quando viu, as pedras encheu até o teto, e agora está explodindo pelo telhado. E agora, buscando a misericórdia de Deus. Mas nunca está perdido. Nunca está perdido. Jesus, ele é o caminho, não tem outra saída. Jesus, ele é o caminho e a verdade. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fala comigo, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis a diferença, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, ouvintes. Você que está acompanhando em casa essa mensagem, tenho certeza que Deus falou com você também. Vou encerrando por aqui. Não se esqueça, ajudem o seu próximo que estiver no caminho errado, para que também o seu galardão possa ser aumentado. E as bênçãos de Deus, você conseguindo ajudar essa pessoa, entrar no caminho certo, eu tenho certeza que você vai ter um grande galardão na presença de Deus. Amém? Palmas para Jesus. Aleluia. Vamos entregar essa palavra, ouvinte, irmãos que estão no interior da igreja, essa palavra nas mãos de Deus. Quem acha que foi importante esse estudo para vocês aqui, levanta a mão. Quinta-feira que vem, vamos continuar, são 3, vamos falar, ouvintes de casa, 3 quinta-feira, com esse tema que acabamos de pronunciar a todos vocês, né? Esse tema que traz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Quem quer aprender mais um pouquinho aqui? Quem quer aprender mais dessa parte? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Esse é o tema de quinta-feira. Aqui neste horário estaremos pregando a palavra de Deus. Vamos entregar essa palavra nas mãos de Deus e a todos os nossos ouvintes que estão em casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero aqui, meu Deus, muitíssimo, meu Pai, agradecer, Senhor Deus, por esta palavra. Meu Deus, Pai querido Senhor, por este estudo maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus amado, Senhor Deus poderoso, meu Pai da glória, ó Deus de maravilha, toma, Senhor, nas tuas mãos, Espírito Santo da verdade, Senhor Deus poderoso, Jesus Cristo, meu Deus, Pai, entra, meu Deus, com providência. Que grande será o mistério, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Pai. Ó Espírito Santo da verdade, ó Deus de misericórdia, ó Deus poderoso, meu Pai, Criador do céu e da terra, meu Pai. Entra mesmo, meu Pai, com grandes providências, Deus de misericórdia, Deus todo-poderoso, meu Pai querido, Senhor Deus da glória. Ó Espírito Santo do Senhor Altíssimo, meu Pai. Espírito Santo da verdade, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Entra mesmo com providência, meu Deus, que a tua misericórdia
misericórdia tão grande, meu Pai. Vai agindo, Senhor meu Deus, pelo poder da tua palavra, o poder do teu nome, Senhor Deus poderoso, meu Pai, Criador do céu e da terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Jesus Cristo, meu Pai da glória, Deus poderoso, meu Pai. Ó meu Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos. Ó Espírito Santo, meu Pai da glória, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai da glória. Espírito Santo, meu Pai da glória, vai entrando, vai com providência, meu Pai da glória. Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo da verdade, toma, Senhor, nas tuas mãos. Jesus Cristo, meu Pai, vai colocando, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus, tenho certeza que grande será a vitória, grande será a bênção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, entra mesmo com providência, meu Pai, Deus de maravilha, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Amados irmãos, ouvintes de casa, agradecemos a fiel sintonia, você que está pelo canal Vida Missionária. Muito obrigados a todos. Continue sempre a acompanhar as programações, as orações, né? Daqui a pouco mais estarei com vocês na oração, né? Vocês já sabem aí o horário que estamos em oração, no horário de Moçambique, é o horário das 23 horas, e aí no Brasil é o horário das 18 horas da tarde. Então não se esqueçam, estamos na campanha aí de oração. Um forte abraço a todos, que Deus o abençoe, os irmãos. Palmas para Jesus.